Olá, gente querida. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Nós estamos na quarta semana do tempo comum. No texto do evangelho de hoje, além da pergunta sobre quem é Jesus, encontramos o banquete de Herodes, no qual o profeta João Batista é assassinado. Marcos 6, de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos essa narrativa tão bonita, tão bem construída. É uma trama narrativa com todos os ingredientes de uma narrativa saborosa, cheia de vivacidade, que consegue prender o leitor. No começo encontramos, versículos 14 a 16, a fama de Jesus se espalha. Herodes Antipas ouve falar sobre ele. Recordem, Herodes Antipas é o tetrarca da Galileia e da Pérea. Pérea é aquela região do outro lado do Rio Jordão. Tetrarca não chega a ser um rei propriamente dito. É um governante secundário associado à grande estrutura do Império Romano. Obviamente, Herodes, por um lado, tem interesse de saber o que está circulando no seu reino. Por outro lado, ele está preocupado com alguma notícia de rebelião. Eles sempre estavam preocupados com possíveis rebeliões ou lideranças novas que pudessem colocar a sua autoridade ou a autoridade do Império Romano em xeque. Então a fama de Jesus se espalha e todos se perguntam: quem é este? De fato, estamos no capítulo 6. Jesus já apresentou muitas facetas da sua personalidade. Algo da sua família, é o carpinteiro, já foi a Nazaré, é o pregador ambulante, é o taumaturgo, aquele que faz milagre, expulsa demônios,
prega coisas bonitas, conta parábolas, cura no dia de sábado. Os fariseus já determinaram a sua morte no capítulo 3. Ele chamou discípulos. O que pretende esse rapaz? É um pouco essa a preocupação de Herodes, embora pode ser que haja algum interesse mais claro em escutá-lo. No texto se diz que os que estão ao redor de Herodes dizem: seria ele João Batista? Seria ele Elias? Já que havia a tradição bíblica que antes do Messias Elias retornaria. Seria ele um profeta como um profeta do Antigo Testamento? Ou o profeta esperado, conforme Deuteronômio? Seria ele um profeta como Moisés ou maior do que Moisés? Fama que se espalha. Herodes que ouve falar de Jesus. E a pergunta que todos fazem: quem é este? Encontramos aqui então um ponto de tensão e ao mesmo tempo Marcos diz que Herodes Antipas tinha interesse e tinha qualquer desejo de escutar Jesus mais de perto. Mas fundamentalmente a pergunta é: quem é este? Para Herodes Antipas seria João Batista que ressuscitou. A propósito, a partir do versículo 17, Marcos então conta em flashback, numa narrativa retroativa, ele conta então o episódio da morte de João Batista. Versículos 17 a 20, João Batista estava preso. Sabemos que ele estava preso no castelo de Maqueronte, na prisão do castelo de Maqueronte, que fica na Pérea. E aparece a figura de Herodíades. Herodes Antipas havia casado com Herodíades, que era antes mulher do seu meio-irmão Filipe. E isso, sabemos, é uma união ilegítima, conforme Levítico 18, versículo 16, é uma união proibida. Obviamente, isso despertou o ódio, este sentimento de tanto rancor da parte de Herodíades. O modelo se parece muito com aquele modelo lá do Antigo Testamento, Acabe e Jezabel. Acabe, um rei fraco, dominado pela rainha Jezabel, e João Batista prega exatamente contrário a esta união ilegítima, em defesa da família, em defesa do matrimônio. A partir de agora, Herodíades, de certo modo, será a protagonista da trama. Chegou o momento importante e oportuno, versículos 21 a 25. Aqui está o ápice da tensão narrativa. É o aniversário de Herodes. Deveria ser um banquete de vida, um banquete para comemorar o aniversário. E Herodes, de fato, dá um banquete, uma grande festa para os grandes magnatas e nobres da Galileia. Durante a festa, entra a filha de Herodíades, sabemos o nome por outras fontes, Salomé é o nome dela. Então, uma adolescente que dança para um auditório de homens, de machos, que ficam extasiados com a beleza e com a exuberância da apresentação. Uma adolescente, uma dança, uma promessa irresponsável. Utilizando-se de hipérbole, Herodes Antipas promete: pede-me o que quiseres, eu te darei até metade do meu reino. Obviamente é uma hipérbole, mas revela também a verdadeira sem-vergonhice, o descaso, o desprezo, a falta de compromisso como governantes de ontem e também de hoje. Aquilo que se trama nos palácios da vida pelo mundo afora, nas prefeituras, nos palácios de governadores e até mesmo em nível federal, aquilo que se trama com aquilo que é o bem público. Uma promessa completamente irresponsável que banaliza a vida do povo. Depois de idas e vindas, a menina, depois de consultar a sua mãe, decide pedir a cabeça de João Batista. Que diferença tão grande! Jesus tinha realizado o banquete com os pães. Aliás, Jesus vai realizar a multiplicação dos pães. É o banquete da vida por excelência. Jesus cuida dos pobres, alimenta, cura, cuida, expulsa o maligno. Jesus de fato é pastor, é bom pastor, que se compromete plenamente com a vida do seu povo.
Aquilo que deveria ser o banquete da vida no dia do aniversário de Herodes Antipas se torna, na verdade, banquete da morte, a morte do profeta. O modelo provavelmente provém lá do livro de Esther. Lá no livro de Esther há a narrativa de um banquete. Herodes mata o profeta. Esther, na verdade, defende o seu povo. Nestes versículos está o ápice da tensão narrativa e da participação plena de Herodíades, cumprindo, tramando, realizando para que a tramóia chegue ao seu, finalmente, chegue à sua realização. Os versículos 26 a 29 aparecem aí os elementos da conclusão do relato. Segundo Herodes, porque ele fez um juramento público, ele não pode recusar a cumprir a sua ordem. Marcos diz que o rei ficou triste. Conhecendo a avidez de poder e a violência de Herodes Antipas, do ponto de vista historiográfico, é de se desconfiar desta tristeza do rei Herodes. O rei fica triste e não pôde recusar, porque havia feito um juramento público e assim determina que a sua ordem seja cumprida. Ora, como digo, nos destaques na coluna da direita, um juramento para os seus comparsas, para os seus contemporâneos magnatas ricos e nobres, o descumprimento ou o cumprimento de um juramento não pode justificar um assassinato. É absolutamente antiético, anti-humano e anti-evangélico. A ordem é cumprida, a cabeça de João Batista está num prato, o soldado entrega a cabeça de João Batista à moça e a moça entrega à mãe. Os discípulos de João vêm receber o seu corpo para sepultá-lo. Veja bem, quais são os restos do banquete de Herodes? A cabeça do profeta num prato, a cabeça do homem de Deus, destruído, morto, assassinado pelo ódio e pela loucura, pela irresponsabilidade de pastores que não cuidam do seu povo. É tão bonito ver que no banquete dos pães de Jesus sobram cestos e mais cestos cheios, simbolizando as novas comunidades que surgem a partir do pão eucarístico compartilhado. Aquilo que deveria ser o banquete da vida é um banquete macabro, onde se trama a morte do povo, a morte do profeta, a morte do homem de Deus. E, obviamente, é uma grande prefiguração da própria morte de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados a responder àquela primeira pergunta: quem é este? Quem é Jesus? Estamos nos aproximando do capítulo 8 e essa pergunta se torna cada vez mais forte. Segundo, uma pergunta provinda da doutrina social da Igreja: como é que os administradores devem cuidar dos bens públicos e da vida do seu povo? E terceiro, como este banquete de morte que gera a morte do profeta João é prefiguração da morte de Jesus, mas ao mesmo tempo nós já sabemos o enredo, é prefiguração de sua glória e de sua ressurreição. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.